Bom dia, irmãos. É um prazer conhecer a igreja. Ele já apresentou, já falou. Nós ficamos felizes, a nossa igreja também fica feliz de poder ter recebido o reverendo Ronaldo. E eles também enviam um abraço a toda a igreja, nosso conselho, a nossa igreja, os nossos irmãos ali em Linhares, no Espírito Santo. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Oremos. Pai Santo, nós precisamos ouvir a Tua voz. É necessário, é essencial às nossas vidas. Nós não temos como viver de outra maneira, nós não temos como encontrar verdadeiramente refrigério, alimento. Nós não temos como ter aquilo que é necessário distante de Ti, distante da Tua palavra, sem ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, ó Deus, porque necessitamos, nós precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos a alegria de poder trazer uma palavra que é verdadeiramente muito importante. Todos nós, nesse mundo de igreja, nos perguntamos qual igreja nós queremos ser. Todos nós caminhamos anos e anos dentro de uma igreja, e essa pergunta sempre ela é recorrente e é necessária. Qual igreja nós queremos ser? Ninguém responderá que a igreja que nós queremos ser é a igreja cheia de defeitos. Ninguém vai responder que pode ser qualquer igreja, basta o pastor querer que essa igreja tenha uma configuração de acordo com o que ele pensa. Todos querem ser igreja saudável, igreja militante, que luta, que batalha. Todos nós queremos ser parte, e aí porque não há como ser igreja verdadeira sendo só uma igreja local, ainda que seja o início, nós todos queremos ser igreja ou parte da igreja do Senhor Jesus, a igreja verdadeira. E para isso, Deus, no seu propósito eterno, Ele decidiu que homens, e não anjos, plantassem igrejas. Estas pessoas se ajuntariam em torno da verdade, justamente para que, então, essa igreja fosse a igreja verdadeira. Então, quem é que vai negar e vai dizer, minha igreja não é verdadeira, faço parte de uma seita?
Ninguém vai dizer isso. Todos vamos querer dizer que somos parte de uma igreja legal, que tem um pastor legal, que tem membros muito afetuosos. Só que não é assim que funciona, irmãos. Não é simplesmente porque nós queremos que seja assim que vai ser. Não é simplesmente porque nós gostamos das pessoas que estão junto conosco, adorando a Deus, ou supostamente adorando a Deus, que de fato essa igreja será da maneira como o Senhor Deus deseja. E o exemplo disso é a igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi plantada pelo apóstolo Paulo. Deus falou com o apóstolo Paulo que ele deveria ir para Macedônia, como o pastor disse aqui. Ele teve uma visão num sonho, e um homem macedônio pedia para que ele fosse ajudar, Paulo e os colaboradores fossem ajudar na Macedônia. E da Macedônia ele foi então até Corinto. E ali ele pregou o evangelho, e Deus disse mais uma vez a Paulo que ele tinha muito povo ali. E por isso ele deveria pregar, e ele pregou 1 ano e 6 meses naquele local. Judeus se converteram, os judeus queriam o matar. Imagine que os sinais que estavam acompanhando essa profecia era muita dificuldade. Dificuldade para ser igreja. Eles tinham dificuldade para ser igreja. Mesmo assim, Deus disse que ali naquele lugar havia muito povo dele. O apóstolo Paulo então plantou a igreja, deixou essa igreja para ir para Éfeso, deixou a igreja de Corinto na mão de homens bons, homens fiéis, mas meses depois ele teve que escrever a sua primeira carta, que nós não temos essa carta. E essa carta foi para tratar os problemas sérios que aquela igreja tinha. Irmãos, nós não estamos falando de anos depois. Nós não estamos falando nem mesmo de 1 ano depois. Nós estamos falando de meses. Eu poderia dizer, para ser bem mais retórico, semanas depois. Porque 1 ano tem 54 semanas, eu posso dizer que semanas depois, o apóstolo Paulo teve notícias de que a igreja tinha virado de pernas para o ar. Isso é muito significativo. Porque igrejas, no meio delas, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, há joio. O Senhor Jesus Cristo disse a respeito de um povo que era igreja, que era o povo de Israel, que aquelas pessoas, mesmo sendo filhos de Abraão, não eram de fato, ainda que no sangue fossem filhas de Abraão, não eram de fato filhos na fé de Abraão. No meio de uma igreja tem de tudo. Infelizmente, nós temos que militar não só contra os de fora, mas muitas vezes em situações dentro da própria igreja. Paulo escreve a sua primeira carta. Essa carta foi uma carta verdadeiramente pesada, difícil. E nessa carta, irmãos, por incrível que possa parecer, um dos pontos que estavam sendo levantados lá em Corinto era que Paulo não era apóstolo de verdade. Estava se levantando a dúvida sobre a veracidade do ministério do apóstolo Paulo, o que plantou a igreja, pastoreou por 1 ano e meio, já estava sob esse tipo de ataque. Ele então enviou essa primeira carta. Os coríntios não gostaram, relutaram. Foi enviado uma carta agora de novo para Paulo com perguntas e alguns relatos de uma casa de Cloé, uma casa corintiana. A segunda carta, que é a nossa primeira carta, foi enviada.
Mais uma vez, Paulo confrontou os problemas, que é essa carta que nós vamos expor aqui. Depois disso, o apóstolo Paulo faz uma segunda visita. Nessa segunda visita também se buscou resolver problemas. 2 Coríntios relata essa segunda visita. Depois, Paulo enviou uma terceira carta. Os estudiosos, irmãos, se não fosse suficiente, dizem que essa carta era a carta chamada de a Carta Dolorosa. Foi realmente algo severo escrito ali. Por último, vem a quarta carta, que é a nossa segunda carta, e ali as coisas parecem já estar, assim, caminhando para uma solução. Nós estamos falando aqui de um espaço de tempo de mais ou menos 3 a 4 anos de conflito. Depois de 1 ano e meio de ministério dedicado, e Deus dizendo para Paulo: tem o povo ali naquela cidade. Então, eu fico me perguntando o que alguns membros santos e fiéis no Senhor de Corinto faziam. Algumas perguntas que eles faziam a eles mesmos. Será que a nossa igreja é verdadeira? Porque aqui tinha um rapaz que se juntou com a mãe dele, que a madrasta é o mesmo que a mãe. Nós temos irmãos aqui que já nem aceitam mais olhar na cara do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo não poupava, ele dizia nomes e falava o pecado. Parece que uma igreja verdadeira tem que ter isso, viu, pastor? E o povo estava dividido entre líderes, duvidando da ressurreição de Cristo. Culto em desordem, culto com graves problemas, ser do Senhor sendo maculada, e mesmo assim eu fico ainda me perguntando o que essas pessoas, além de se perguntar, será que a nossa igreja é verdadeira? Eu fico me perguntando o que eles mais perguntavam. Muitas perguntas, muitas dúvidas. Pois bem, essa é uma igreja que o apóstolo Paulo considerava ter crentes ali. E por isso, baseado naquilo que o apóstolo Paulo ele envia na sua segunda carta, que é a nossa primeira, eu quero mostrar para vocês como já nesse início, nesses 9 primeiros versículos, você vai encontrar uma descrição do que é uma verdadeira igreja, porque a este povo santo e fiel no Senhor, que ainda permanecia em Corinto, é a quem Paulo se dirige. Eu sei que muitas vezes as pessoas, elas, quando escutam sobre a carta aos Coríntios, pensam que Paulo está dizendo que todos ali são crentes, mesmo que sejam pessoas que estejam vivendo desordenadamente. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele começa a carta já dizendo uma coisa que ele dizia num outro tom, de uma outra maneira em muitos momentos, a outras igrejas, que é dizer que ele foi chamado pela vontade de Deus. Ele diz assim, Paulo, chamado pela vontade de Deus, e ponto final. É a primeira coisa que ele diz, vamos restabelecer a autoridade. Porque uma igreja verdadeira, ela tem líderes de verdade. Essa é uma marca da igreja. Eu sei que, mas pastor, a marca da igreja não é a pregação fiel, a administração fiel dos sacramentos e a disciplina do Senhor, mas coloca um ímpio para fazer isso, para tu ver se daqui a pouco não desaparece. É uma questão lógica, irmãos. Então o apóstolo Paulo, quando se dirige àqueles irmãos ali, ele não está levando em consideração que o rapaz que se juntou com a mãe dele, e ele diz que entregue a Satanás se ele não se arrepender, que ele já está dizendo assim, não é crente, vamos dizer que vai para o céu. Não foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele começou a carta dizendo logo o seguinte, eu sou o chamado por Deus e assim são os chamados por Deus segundo o ministério da palavra, e ponto final. E é com base nisso que eu quero mostrar para vocês o que é uma verdadeira igreja. Qual é a característica de uma verdadeira igreja? O que compõe uma verdadeira igreja? A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 1, você pode ver aí, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes.
É nesse tom mesmo, irmãos. É esse o efeito retórico que Paulo quer. Tá bom, tem o irmão Sóstenes aqui, mas quem está falando sou eu, o apóstolo, chamado pela vontade de Deus, que vocês dizem que não é. Hoje em dia os pastores fazem, assim, constrangidamente, o levantamento de sua autoridade. Até quem, por influência, talvez um pouco anarquista, um pouco libertária demais, que na igreja parece que o pastor é como qualquer pessoa. Experimente colocar qualquer pastor baseado no fato de que ele é qualquer pessoa. Você vai ver que as coisas mudam radicalmente de figura. Por isso, verdadeiras igrejas têm origens, é verdade, saudáveis. Eles estão fundamentados no ensinamento de homens que temem a Deus, que buscam a Deus, que são fiéis a Deus, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 4 dessa epístola. O que se espera de um despenseiro de Deus? O que se espera de alguém que tem que servir a Deus como líder de uma igreja e servir a igreja como líder dela, é que ele humildemente faça esse trabalho. E o que significa isso segundo o capítulo 4? Que ele tem que ser encontrado fiel, não acrescentando nada às Escrituras. Então, primeira coisa, igrejas verdadeiras têm líderes verdadeiros. Mas pastor, e quando a gente descobre que o pastor, ele não é fluxicheiro, ele não é pastor? Como é que a gente descobre? Todo falso pastor, uma hora ou outra, o seu cheiro de gambá, o seu perfume francês, não vai mais encobrir. Ele tem cheiro de gambá, bota um monte de perfume francês. Mas uma hora o perfume dele fraqueja. Espere e você vai ver. Deus sempre, por amor à igreja, Ele livra a igreja de maus obreiros, de falsos obreiros, de mestres fraudulentos, que só dizem aquilo que você quer ouvir. Deus sempre vai te livrar. Sabe por quê, meu irmão? Porque não tem outro jeito de você crescer espiritualmente de uma maneira verdadeira, que não seja autoatestada, que não seja você atestando isso, mas que seja o testemunho externo do Espírito Santo em você, em primeiro lugar, o testemunho do próprio testemunho da igreja e de seus líderes. E é verdade, você precisa dos sacramentos para crescer espiritualmente. Você precisa ouvir a pregação da palavra, a própria Bíblia diz: se você não ouvir a pregação de Cristo, você não pode clamar pelo nome do Senhor e ser salvo. Deus escolheu fazer isso por meio de pastores. Deus escolheu fazer isso por meio de obreiros, verdadeiros obreiros. Deus quer fazer assim na sua vida, na minha vida. Ainda que eu seja pastor, eu preciso também escutar meus irmãos, meus colegas pastores para crescer espiritualmente. Deus escolheu assim. Aí você imagina o que será de uma igreja em que o pastor não tem zelo fiel a Deus. Ele tem zelo por ele. O que será dessa igreja? Segunda coisa, a igreja verdadeira, vocês vão dizer assim, mas isso é óbvio, pastor. A igreja verdadeira é de Deus. O versículo 2 diz que ele se dirige à igreja de Deus que está em Corinto. Mas você diz assim, mas quem é que vai dizer que não é igreja de Deus? Quem vai dizer isso? A questão é, irmãos, a característica, líder verdadeiro, a igreja é de Deus, mas como é que a igreja é de Deus? Como é que a igreja é de Deus? Como é que a igreja é de Deus? Além de ter um líder verdadeiro. Ele vai dizer, no versículo 2, a igreja verdadeira é santa e se santifica. São duas coisas que não podem ser separadas, mas que são distintas por motivos pedagógicos. A primeira coisa
ela é santificada por Jesus Cristo, ou seja, ela é separada pelo Senhor. Deus tira essa pessoa, Deus tira aquele grupo, como ele disse para Paulo, eu tenho muito povo nessa cidade. Pois é, esse povo é separado e ele tem características. A característica desse povo é ser santo, porque Deus tira do mundo, mas também busca a santidade. Nós somos chamados para sermos santos. Nós não somos chamados para continuarmos como o mundo é. Nós não somos chamados como igreja para ser igreja apenas nesse momento, onde é muito mais fácil você se conter por 2 horas que você fica aqui, você se contém, você para de olhar para onde você não deve, você para de pensar, pelo menos tenta, né, e se esforça mais, para não pensar naquilo que você não deve pensar, mas quando você sai daqui, a sua vida é igual a como aquelas pessoas que não conhecem a Deus. Uma igreja verdadeira é santa, é pura. Uma igreja verdadeira foi separada por Deus, foi separada por Cristo e continua separada do mundo. É uma continuidade. E ele continua dizendo, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Isso quer dizer o quê? Que quando você é chamado por Deus, não é para ficar sozinho. Quando você é santificado por Deus, não é para ficar sozinho, é para você estar em comunhão com estas outras pessoas. E aí sim, nessa comunhão, nós somos a igreja que invoca o nome do Senhor. Veja que são características de santidade. Não adianta nós termos uma igreja cheia, abarrotada, saindo pelo ladrão, como as pessoas dizem. Não adianta isso se essa igreja ela está comprometida por secularismo, por mundanismo, por copiar o mundo, por ter valores, percepções. A forma como se analisa o mundo não é a forma bíblica. Pelo contrário, é do jeito que a universidade ensina, que a escola ensina, que a TV ensina, que o filme ensina, que o livro do filósofo, do político, de não sei quem, ensina. Aí você, com base nesses princípios, interpreta o mundo. Não é para isso que Deus nos chamou. Em quarto lugar, a igreja verdadeira existe, e aí sim, nós temos uma outra característica, ela reconhece que é fruto da graça de Deus. Entenda que o líder prega, o povo é chamado, santificado. O povo então busca a santidade, mas ele não tem orgulho de si mesmo. Ele sabe que sem Deus ele não poderia crer. Ele sabe que sem Deus ele não poderia estar santo e buscar a santificação. Sem Deus ele não faria isso. Então, como fruto da graça de Deus, ele caminha com os irmãos, aí ele quebra os mandamentos de Deus e, como iluminado pelo Espírito Santo, alcançado pela graça de Deus, ele recorre a um Deus que é perdoador. Ele sabe que Deus é misericordioso. Ele não precisa pegar os seus pecados e colocar para debaixo do tapete ou debaixo da mesa da ceia. Porque ele sabe que foi alcançado pela graça de Deus, que ele pode se relacionar com um Deus que, ainda que o discipline, não o joga fora e continuará a boa obra que ele mesmo começou nele. A diferença do fariseu para um alguém alcançado pela graça de Deus é que o fariseu é assim. O fariseu, primeiro de tudo, ele nega que algo é pecado. Se ele não consegue cumprir o mandamento de Deus. Então, é pecado mexer aqui nesse copo porque Deus disse. Mas aí o fariseu dá um jeito, interpreta, vai lá e vai acular porque ele não consegue. Ele vai lá e rebaixa esse mandamento e diz, não, isso não é bem pecado. Agora também há outras características do fariseu. O fariseu, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, ele vai lá e porque ele cumpre o mandamento de pegar no copo e beber
ele vai dizer que esvaziar o copo, beber todinho de uma vez só, isso é pecado. Pegar e só tomar um gole, não. Então, ele vai trazer um peso a mais àquilo que não está escrito. Então, ou ele alivia porque ele não cumpre, ou ele dá um contorno a mais de exigência porque ele cumpre uma parte disso bem feito. Em outras palavras, ele rebaixa os mandamentos de Deus ao nível dele. É isso que um fariseu faz. Se a medida dele é 200 ml, ele não coloca 190 e nem coloca 210. Mas todos os outros que não cumprirem dessa maneira, ele joga no inferno. Irmãos, pessoas alcançadas pela graça de Deus, eles confiam absolutamente no amor de Deus. Eles não rebaixam os mandamentos e nem elevam os mandamentos. E quando eles quebram, eles não precisam macular o mandamento. Eles podem continuar confiando em Cristo, que cumpriu todos os mandamentos. Zelou para que cada um de nós pudéssemos ter poder suficiente para buscar a santificação, que inclusive envolve pedir perdão pelos nossos pecados contra Deus e contra os nossos irmãos. Por isso, o versículo 3 e o versículo 4 falam sobre a graça de Deus. Aquela igreja estava cheia de pecado. Cheia de pecado. Aquela igreja tinha várias características péssimas características. E eu fico imaginando aquele povo, o povo que ainda se preservava fiel à palavra, como é que aquilo afetava eles. E até aqueles mais fracos, que mesmo crentes, e eram afetados por estes pecados. As divisões, imagine você chegar numa igreja onde cada um tem um pastor favorito. Porque agora você tem a internet. Será que tem internet naquela época? Eu não sei, não tinha, né? Porque hoje o pessoal tem Nicodemos, Hernandes, quem mais? O Arival, tem o Ronaldo, tem o Rodrigo, tem não sei quantos pastores aí famosos que você pode escolher de quem você vai ouvir o sermão de domingo e dizer: eu prefiro fulano, eu prefiro cicrano, eu prefiro beltrano. Eu vou escolher aqui a quem eu vou ouvir porque vai falar de acordo com o que eu quero ouvir. Então, se o Apolo ele era muito eloquente, eu prefiro um pastor que é bem eloquente, que não respira para falar. Já outros, não, eu prefiro Paulo, porque ele fala bem compassado, é uma pessoa de uma língua um pouco mais difícil, fala de uma maneira um pouco mais estranha, e como ele mesmo disse aos coríntios, eu não falei com linguagem rebuscada, eu não quis saber nada a não ser Cristo entre vocês. Já outros preferem, não, Pedro é mais legal, porque Pedro é a pedra. Né? O argumento falso, né? Pedro é a pedra. Outros já iriam dizer: rapaz, eu escuto diretamente de Jesus. Para que eu vou escutar mais ninguém? Eu sou dos de Jesus. Eu sou dos de cima do muro. Imagine como o povo crente, no meio de uma briga toda dessa, como é que eles ficavam? Imagine. Pois é. Além de lembrar que a graça de Deus os havia alcançado, ele também sabia que pessoas, mesmo crentes, podiam cometer aquelas faltas. E a graça de Deus é que seria a solução para todos aqueles problemas associados ao apego ao Evangelho. Por isso, irmãos, confiemos na graça de Deus sempre. Eu quero dizer por fim, a igreja verdadeira, mesmo com todos os problemas, por causa da graça de Deus e porque ela ouviu lá atrás, o povo de Deus ouviu o Evangelho, foi pregado o Evangelho. Ela teve acesso ao Evangelho, mas nós somos pecadores, irmãos. E acabamos pecando, tropeçando, falhando. Precisamos mais uma vez sermos erguidos. Pois bem, essa igreja que tem que andar nessa dinâmica,
ela precisa de algo que só Deus pode fazer, que é o enriquecimento contínuo da parte de Deus, que supra as necessidades do povo para continuar perseverando. A perseverança dos santos é uma doutrina conhecida, reformada. A igreja verdadeira, ela é suprida por Deus para que ela continue caminhando. Mesmo com os seus tropeços, mesmo com as suas dificuldades. Às vezes descobriu um falso pastor a liderando, descobriu um falso presbítero a liderando, vai ter que tratar aquele assunto, o assunto vai ser difícil, pessoas vão sair da igreja, pessoas vão se escandalizar, pessoas vão ficar chateadas, vem o outro pastor, eu não concordo com esse pastor, eu prefiro o adúltero, eu prefiro o outro lá, eu vou atrás dele. Não importa, vai acontecer muitas coisas ao longo da história de uma igreja, mas existe uma coisa que Deus faz com toda a igreja verdadeira. Ele enriquece essa igreja, como ele diz no versículo 5. Porque em tudo fostes enriquecidos nele. Em toda palavra nós somos enriquecidos. Em todo conhecimento nós somos enriquecidos. Nós somos confirmados no testemunho de Cristo. Nós recebemos dons da parte de Deus, para que justamente todas essas coisas sejam supridas. O apóstolo Paulo disse isso aos Efésios. Ele dá dons a igrejas, ele dá dons à igreja, para que essa igreja amadureça na fé. E aí a gente volta ao ponto inicial. Como uma igreja vai caminhar bem na fé, sem conhecimento, sem palavra de Deus, sem o testemunho que confirme a obra de Cristo nelas, sem que essas pessoas, a partir dos dons que Deus distribui no meio da igreja, elas sejam retroalimentadas mais uma vez na palavra, no conhecimento, no testemunho. Essa igreja, ao longo da sua caminhada, como eu disse, ela vai muitas vezes passar por dificuldades, como a igreja de Corinto passava. Mas, irmãos, todas essas coisas que nós falamos aqui, que fazem com que a igreja persevere, é porque no conteúdo delas está o motivo pelo qual eu estou aqui na igreja agora, sou parte da igreja, é por causa de Cristo, por causa da sua graça, por causa do seu amor. Ele me fez crer nele. É um dom de Deus crer. Mas não é só olhando para o que aconteceu no meu passado, ou seja, que um dia Cristo me transformou e me trouxe para perto de si. Não é por causa do agora, porque Ele me faz perseverar pela sua palavra no dia a dia, me alimentando com a ceia, me alimentando pelo temor da disciplina, me alimentando pela palavra, não. É também por uma coisa que acontece lá no futuro, que já aconteceu nos decretos de Deus, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso encontro com Ele e a vida eterna, a nossa esperança final. Uma igreja verdadeira olha para o alvo que é Cristo, maravilha. E um dia nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo vir sobre as nuvens. E é interessante que a palavra de Deus nos diz que nesse dia o Senhor Jesus Cristo vai dizer aos seus: servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Não é para isso que nós caminhamos. Você não é salvo para ser rico. Você não é chamado para a igreja para viver confortável, porque o povo não vivia confortavelmente. A igreja era perseguida, dentro da igreja tinha problema. Os problemas trazem angústia. Ninguém sentiu nenhum tipo de preocupação, tristeza e angústia por causa de algum problema na igreja? Eu duvido que crentes que estão na igreja há 10 segundos não tenham sentido qualquer coisa, qualquer desconforto, qualquer incômodo por causa da sua vivência na igreja. É impossível que não seja assim. Por isso que os crentes, além de
olharem para o enriquecimento do passado, do presente, ele também olha para o combustível que me faz continuar todos os dias, que é olhando para o futuro, olhando para a esperança do porvir. É para isso que o Senhor Deus, Ele nos chama, e uma igreja verdadeira, ela é assim. Uma igreja verdadeira tem líderes verdadeiros, a pregação é verdadeira, a graça é superabundante, e só tem graça, pregação verdadeira e pastor verdadeiro porque tem pecado de verdade numa verdadeira igreja. Senão não precisava de perseverança, não precisava, porque está todo mundo já bem. Não tem mais pecado, não tem mais problema, não tem mais contrariedade, não tem mais nada disso. Uma igreja verdadeira só precisa de graça de Deus, de olhar para a esperança, guardar essa esperança verdadeira, porque tem pecado, tem problema verdadeiro. Falsos pastores, falsos presbíteros não resolverão. Confiar em si mesmo não resolverá. A palavra sendo do homem em si não resolverá os problemas dos homens. Perseverança por motivos fúteis ou falsos não resolverão os problemas de uma verdadeira igreja. E aqui eu quero terminar lendo o versículo 9. Quando ele começa dizendo fiel, a melhor tradução aqui para o contexto seria dizer assim: verdadeiro é Deus. Porque a verdade é isso. Constar na Escritura e seguir a Escritura. Ou seja, Deus mesmo determinou e confiou à igreja a sua palavra. Nós conhecemos a palavra de Deus. Então, de acordo com a palavra, segundo o que ele diz a respeito de si, do que ele vai fazer, Deus está sendo verdadeiro, ele está cumprindo. Então, fiel é Deus, ou verdadeiro é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Chamados por Deus, vivem numa igreja chamada por Deus, com todas essas coisas que são verdadeiramente parte de uma igreja verdadeira. Amém.